Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe e eu vou estar começando aqui esse novo projeto que seria um curso voltado para a linguagem VHDL, ok? Ah, o objetivo aqui são aulas curtas. Em cada aula a gente tenta fazer um projetinho ou alguma simulação. Vídeos de no máximo 15 minutos, né? Então vamos lá. O que seria VHDL, tá? A sigla significa VHSIC Hardware Description Language, tá? Ou seja, VHSIC, linguagem de descrição de hardware. Então isso significa que se trata de uma linguagem que tenta descrever algum equipamento, algum circuito, né? VHSIC está relacionado a essa sigla, Very High Speed Integrated Circuits. Então, é uma linguagem de descrição de hardware voltada para circuitos integrados de alta velocidade. Tá? Então, como eu já disse, o objetivo é descrever circuitos digitais. Existem várias linguagens de descrição de hardware. Tá? Uma das mais usadas é o VHDL, outra que podemos citar aí também é o Verilog. Posso estar tentando fazer uma aula disso mais para frente, né, dessa outra linguagem. Tá? Existem também as linguagens que tentam descrever, além de circuitos digitais, circuitos analógicos. Tá? Isso é bastante interessante. Tá? Mas para VHDL, apenas circuitos digitais. A característica principal, não apenas do VHDL, mas de todas essas linguagens de descrição de hardware, é que elas são puramente concorrentes. Ou seja, dependendo de como você coloca o seu código, né, uma instrução vai ocorrer paralelamente com outras instruções. Tá? Isso proporciona muita velocidade no nosso circuito. Tá? Os alvos principais dessa linguagem, vou citar alguns poucos aqui agora e no decorrer do curso a gente pode estar falando de outros exemplos. Tá? O principal seria o FPGA, né, que é Field Programmable Gate Array, e CPLD, Complex PLD, né, Programmable Logic Device. Tá? Outros circuitos eu posso comentar mais para frente. Tá? Para nosso curso, fica necessário, tá, para quem quiser acompanhar, não apenas assistir, a instalação do Quartus Prime 15.1 ou superior. Dá para acompanhar também com as versões antigas do Quartus, que seria o Quartus 2, tá? Porque a interface é muito semelhante. Mas eu recomendo baixar a nova versão, tá ok? O Quartus Prime ele vai suportar dispositivos FPGAs a partir da família Cyclone 4, tá? Que é um dos FPGAs mais populares que tem no mercado. A estrutura de código dessa linguagem é como está aqui na tela. Tá? Primeiro, nós temos que declarar a biblioteca que vamos utilizar. Depois, uma estrutura chamada entidade, que eu vou explicar agora há pouco. E depois, a arquitetura dessa entidade. Então, vamos lá? Bem, essa aqui é a tela inicial do Quartus Prime versão 15.1. Tá? Para iniciar um código, né, devemos criar um novo projeto. Né? A maneira mais fácil de se criar um projeto, né, pode ser aqui, né, New Project Wizard, né, ou se não em File, New Project Wizard. Tá? Vai aparecer essa telinha, basta clicar em Next. Aqui nós escolhemos a pasta do nosso projeto. No caso, eu vou colocar na pasta Altera Light e vou criar uma pasta chamada curso VHDL, tá? E dentro dessa pasta eu vou criar a pasta do nosso projeto, aula 1, ok? No caminho do teu projeto, tente não colocar caracteres da língua portuguesa, como acento, cedilha. Isso pode atrapalhar tanto na compilação quanto nas simulações que a gente pode fazer, tá? Qual vai ser o nome do projeto? Para essa aula, vamos criar uma coisa bem simples, como, por exemplo, uma porta NAND. Então, eu vou dar o nome do nosso projeto de porta NAND. Veja que o campo abaixo foi completado automaticamente. Tá?
O campo abaixo representa a entidade principal do nosso código, tá? Nesse projeto, ela vai ser a entidade principal e a única também, tá? A entidade principal é a chamada aquela de top level, ou seja, de nível superior. É a partir dessa, né, que todas as hierarquias vão descendo na descrição do nosso hardware, tá? Portanto, eu vou deixar ela com o mesmo nome do nosso projeto, tá? A partir daqui, se desejarmos apenas fazer uma simulação, poderíamos clicar em Finish. Mas vou dar uma passada aqui para a gente ver todas as telas do Project Wizard, né? Se der o Next, ele vai perguntar se a gente quer criar o diretório. Então, nós criamos o diretório. Vai ser um projeto vazio. Não vamos adicionar nenhum arquivo ao nosso projeto. Aqui podemos escolher qual chip desejamos programar. No caso, eu possuo um chip da família Cyclone 4E. Eu já vou selecioná-lo ele aqui para depois fazer uma outra aula. Desculpa, pessoal. O chip que eu tenho é esse daqui, FP4CE22F17C6, com 22.320 elementos lógicos. Tá? Podemos dar um Next. Aqui ainda podemos configurar alguma coisa a respeito do simulador, timing, símbolos, tá ok? Next, ele faz um relatório de tudo que a gente escolheu e finalmente clicamos em Finish. Agora ele cria o projeto e veja que assim que ele terminar, aqui no canto, já apareceu o nome da nossa entidade principal, porta NAND. Mas nosso projeto está vazio, não possui nenhum arquivo. Então vamos adicionar arquivos ao nosso projeto. Então clicamos aqui em New, vai aparecer essa telinha aqui com várias possibilidades de arquivo. Tá? No caso, a gente vai editar um arquivo em VHDL. Vamos clicar aqui. Ok, então aqui está o nosso editor e podemos iniciar o nosso código. Tá? Então a gente deveria fazer o quê? Primeira coisa seria declarar a biblioteca que iremos utilizar. Para esse código, não vamos precisar declarar uma biblioteca porque estaremos utilizando a biblioteca padrão. E a biblioteca padrão em VHDL não se precisa ser declarada. Então eu vou passar direto para a entidade. Comentário em VHDL, basta você colocar 2 sinais de menos e escrever o que você deseja. Tá? Então vamos começar descrevendo a entidade. Tá? O que seria a entidade? A entidade possui várias funções. Tá? Uma das principais é indicar quais são as minhas entradas e saídas do circuito, ou seja, quais são meus sinais de entrada e quais são meus sinais de saída. Tá? Então começamos assim, escrevemos entidade, entity, né, em inglês. Depois devemos colocar o nome da nossa entidade, que no caso já é a entidade de nível superior, top level, a porta NAND. Ok? Então vamos escrever porta underline NAND. Porta NAND. Is. Né? Então, entidade porta NAND é. Tá? Depois devemos entrar com o campo port. O campo port é onde nós colocamos nas nossas entradas e saídas. Para esse projeto, vamos fazer uma porta NAND de apenas 2 entradas. Vou chamar as entradas de A e B. Ok? Depois devemos defini-las se elas vão ser entradas ou saídas. No caso aqui são entradas. E vão ser do tipo bit. Né? Terminamos essa linha, colocamos um ponto e vírgula. Ok? Para a saída, eu vou chamar de y. Vai ser do tipo out, né? Variável do tipo bit. E aqui nós terminamos de colocar todas as entradas e saídas que precisamos para descrever esse circuito. Tá? Uma coisa importante a respeito do port é que no final do código, tá? Na última linha, nós devemos colocar primeiro fechar o parênteses e depois o ponto e vírgula. Isso pode gerar erros na compilação. Então a ordem é essa. Tá?
O ponto e vírgula vem depois do último parênteses, tá? E depois finalizamos a entidade. Então, and entity, ponto e vírgula novamente, tá? Depois, vamos descrever a nossa arquitetura. Arquitetura, tá? Então, architecture, damos um nome para essa arquitetura, vou chamar de comportamento of, né? De porta named is, né? Damos um begin, e aqui nós começamos a descrever o nosso código, tá? Então, como se trata de uma simples porta named, nós escrevemos que y recebe a named b, ponto e vírgula. E finalizamos a nossa arquitetura. Opa. And architecture, tá? Se desejarmos, podemos escrever ao invés de and architecture, podemos escrever and comportamento, tá? Em qualquer um dos casos, a compilação vai dar certo. Aqui também, tá? Ao invés de colocar and entity, podemos colocar and porta named, tá? Ok. Com o nosso código pronto, podemos compilar, tá? Então, a primeira coisa que vamos fazer é a análise e síntese, tá? Então, vamos dizer para o nosso compilador sintetizar o circuito lógico no qual ele está descrevendo isso daqui. Então, vamos lá. Dando dois cliques aqui em análise e síntese, tá? Ele vai pedir para salvar o arquivo que acabamos de criar, tá? E esse arquivo, tá, deve ter o mesmo nome da entidade principal, tá? Que seria porta named. Então vamos salvar e ele vai iniciar a compilação. Só aguardar um minutinho para ele fazer a compilação. Pronto, tá? Então veja, né? Ele gastou um total de um elemento lógico, né? O que faz sentido, porque criamos apenas uma porta lógica, né? E o total de uma função combinacional, tá? Para vermos o circuito que foi criado, tá? Nós podemos ir em Tools, Netlist Viewers, RTL Viewer. Ele vai abrir o esquemático do circuito inferido. Então veja, né? Nós temos uma porta AND seguida de uma porta NOT, tá? Então criando uma porta NAND. Então A e B, A NAND B na saída Y, tá ok? Na próxima aula, vamos pegar esse mesmo código e fazer uma simples simulação utilizando o próprio simulador presente no Quartus, tá? Existem outras maneiras de fazer esse simulador, mas por enquanto vamos utilizar o simulador presente no Quartus. É isso daí, valeu e até mais.